Alô, meus irmãos, estamos aqui mais uma tarde para transmitir um pouco para você a palavra de Deus com o canal Geração Bereana, que tem por objetivo fazer com que você examine as Escrituras Sagradas para entender mais o que se é pregado, não simplesmente confiar em quem está pregando, mas sim sempre examinar as Escrituras Sagradas e saber se realmente é aquilo que está sendo pregado. Amém? Para que nós não venhamos ser levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Nós estejamos sempre alicerçados na palavra de Deus. E esta tarde para falar de um tema maravilhosíssimo que vai alimentar as nossas almas, que vai saber realmente, você vai saber definir o que realmente você é. Amém. E saber defender aquilo que você apoia. Amém? Estamos aqui esta tarde com o nosso irmão Mateus, um obreiro da casa do Senhor, que é a paz do Senhor Jesus. Amém? Então ele vai falar um pouco desse tema. Vai dar uma pequena introdução e depois ao longo da semana estaremos passando as outras partes do vídeo. Amém? Deus abençoe, está com ele já a oportunidade, ele vai falar o tema e vai dar uma introdução. Amém? Amém, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus por estarmos aqui reunidos para falar da palavra do Senhor juntamente com o nosso irmão Walter, né? Que Deus abençoe a ele, a toda a sua família e a esse canal tão maravilhoso, Geração Bereana, né? Que Deus continue abençoando a cada irmão que assiste este canal, né? Que é telespectador assíduo deste canal, que transmite a palavra de Deus e ensinamentos enriquecedores para o crescimento da espiritualidade do cristão, passando conteúdos espirituais. Amém? Então fique com a gente esta tarde. Nós estaremos passando algumas coisas, alguns acréscimos da Bíblia, as coisas que a palavra de Deus nos traz para que nós venhamos ser enriquecidos pelo poder do Evangelho, da mensagem de Cristo Jesus. Nós estaremos falando esta tarde acerca de um tema muito discutido entre os teólogos e os estudiosos da Bíblia, que é calvinismo e arminianismo, né? Nós desde já queremos perguntar qual é a sua corrente de fé. Você é arminiano ou você é calvinista? Esta tarde você irá descobrir aquilo que você defende, aquilo que você crê. Se você é realmente uma pessoa que defende o princípio de Calvino ou de Arminio. Bem? Então fique conosco este momento. Nós estaremos passando alguns ensinamentos. São 5 tópicos que nós estaremos falando no decorrer da semana, juntamente com o nosso irmão Walter. E hoje nós queremos passar apenas um tópico para todos os irmãos, né? Nós vamos enfatizar a depravação total da raça humana. O segundo tópico é a eleição divina é incondicional. Terceiro, a expiação limitada aos eleitos. O quarto, a graça irresistível. E o quinto e último tópico, a perseverança dos santos. Amém? Então nós estaremos primeiramente, irmãos, falando sobre a depravação total da raça humana, né? Então João Calvino, primeiramente, antes de nós entrarmos propriamente nos seus ensinamentos, ele foi um homem de Deus, um homem que fez a sua história, que passou por esta terra e trouxe vários ensinamentos para aqueles que viveram em seu século e até hoje, para nós que vivemos neste século. Calvino foi um grande homem de Deus, porém, com correntes teológicas diferentes, pensamentos de Armínio, né? Que é totalmente o contraste, o oposto do pensamento de Calvino, né? Calvino, ele nasceu em Picárdia, na França, no dia 10 de julho de 1509 e faleceu em Genebra, na Suíça, no dia 27 de maio de 1564. Né? Ele entrou para uma faculdade, estudou e se formou como teólogo e teve a sua vida espiritual pautada nas Escrituras. Foi um grande ensinador. Mas, queridos irmãos, para não nos delongarmos muito, né, nós iremos fazer outro vídeo com informações introdutórias apenas acerca da vida de Calvino e de Armínio. Se nós formos salientar isso nesse vídeo, não vai dar tempo de falar do primeiro tópico. Depois a gente marca e fala apenas sobre a vida de Calvino e de Armínio, para que você saiba os redutos
destes homens e de onde eles vieram mais veementemente. Amém? Então, nós vamos enfatizar a depravação total da raça humana, que é o que Calvino e os seus correntes, eles defendem, né? Que a raça humana ela está totalmente depravada, né? Então eles dizem que o ser humano ele não pode ir a Deus, né? Eles não podem ir a Deus por mérito próprio, ou seja, por iniciativa própria. O homem está num estado de pecado gravíssimo e não são capazes de vir a Deus por iniciativa própria. Desde já, eu quero desmistificar, né, isso aqui, porque é uma corrente errônea, porque quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, ele nos deu o livre acesso para a sua presença, ou seja, nós agora somos sacerdotes, né, perfeitos, nós agora somos sacerdotes porque podemos chegar à presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso intermediador entre Deus e o homem. Como Paulo disse, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Então vou pedir para que o nosso irmão Walter leia João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de número 16. Amém? Versículo de número 16, melhor dizendo. Amém, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos irmãos? Este versículo que o nosso irmão Walter acabou de ler está expressando totalmente a vontade de Deus, não é? Nas entrelinhas do versículo nós podemos, desde já, entender aquilo que Deus está passando para nós. O versículo diz, porque Deus amou o mundo. E quando a Bíblia fala mundo, não fala do ambiente geográfico, está falando do mundo com as pessoas, está generalizando o contexto. Porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas que habitam no mundo de uma tal maneira que deu, ou seja, que doou o seu Filho unigênito. Unigênito é único filho. Doou o seu único filho para que todo aquele, olha a colocação que a Bíblia dá, todo aquele, a Bíblia diz alguns? Não, a Bíblia está dizendo o que aí? Porque todo aquele, os irmãos há de convir comigo que a Bíblia não está querendo dizer outra coisa a não ser que todo aquele, quando diz todo aquele, é preto, é branco, é rico, é pobre, é alto, é baixo, é magro, é gordo. Todas as pessoas, independente de formação, independente de lugar onde mora, independente de carros importados, de cor, de raça ou de tribo, ele é salvo por Jesus Cristo. Aí apresenta uma condição. Todo aquele, porém, todo aquele que o quê? Que nele crê. Né? Não é todo aquele que vai ser salvo, é aquele que crê. Então, os calvinistas, eles desfazem este contexto, né, observando outras correntes. Eles dizem que aqueles que são salvos já foram salvos desde a eternidade, não é? E que quando nós fazemos algo de errado, nós já fazemos porque Deus determinou que nós já fizéssemos aquilo. Ou seja, Judas traiu a Jesus, mas Deus foi quem determinou que Judas o traísse. Está totalmente errado, não é, irmão Walter? Então, os calvinistas defendem esta corrente teológica. Se Judas traiu Jesus, não foi porque Deus quis. Ou seja, o irmão há de convir comigo. Se Judas traiu a Cristo, Deus o previu e Judas o fez. Né? Porque se Judas traísse a Cristo e Deus tivesse visto essa ação, que ele viu a ação, né? Deus já tinha previsto que Judas iria trair a Cristo, mas Deus determinou? Não, irmão Walter. Não. Deus não determinou. Porque se Deus determinasse, Deus seria o quê? O autor do pecado. E o nosso Deus, ele não é o autor do pecado. Adão e Eva, eles comeram o fruto da árvore que estava no jardim. Deus previu e Adão e Eva o fez. Então, sempre na Bíblia nós vamos ver Deus prevendo tudo com um dos seus atributos espirituais é a onisciência, onipresença, onipotência.
Ele possui atributos incomunicáveis. Deus é soberano, então ele prevê tudo, mas Deus não determina aquilo que o homem faz de errado. Então Deus disse: Caim, o pecado está à tua porta e cabe a ti dominá-lo. Então Caim estava prestes a matar Abel, e Deus avisou a ele: Caim, o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. Então Deus está deixando em voga o livre-arbítrio do ser humano. Deus está dizendo: olha, eu já vi que você ia matar seu irmão. Não estou determinando que você vai matar ele, estou lhe alertando. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, ele vê tudo. Ele já sabe o que é que vai acontecer comigo e com você, né? Mas ele já previu tudo isso, mas não determinou que nós estivéssemos no erro. É o que os calvinistas defendem. Então eles dizem que a raça humana está totalmente depravada e o homem não pode, por livre e espontânea vontade, ir a Deus, né? Ele não pode. É aí onde eles colocam a graça incondicional. Eu vou fechar aqui para encerrar. Eles colocam a graça incondicional, ou seja, a graça irresistente. Nós não podemos resistir à graça. Aí eles já tiram o livre-arbítrio do homem, né? Aquele que escolher viver com Cristo nesta terra, com dificuldades, com sacrifícios, ele vai morar no céu com Deus para sempre, com o seu livre-arbítrio intacto, né? Então foi o que justamente Deus fez com Adão e Eva, né? Deus disse: eu vou colocar o fruto, eu vou colocar a árvore e vou dar dentro deles o livre-arbítrio. Por quê? Porque se eles quiserem comer o fruto, eles vão comer, mas eles vão passar a ser extirpados da minha glória, né? Como diz a Bíblia no livro de Romanos, né? Então, queridos irmãos, nós queremos desde já encerrar este vídeo dizendo que a raça humana, ela está totalmente degradada, porém, há uma obra espiritual, né? Deus viu que a raça humana estaria afundada no pecado, estaria comendo os pepinos e alimelões do Egito, porém, lá no significado onde Moisés, ele tira o povo do Egito e traz para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, era justamente o que Jesus veio para fazer com nós. Nos tirar do Egito, não é? E nos fazer povo seu, escolhido. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então, a raça humana, ela está degradada, com certeza, né? O pecado, ele se instaurou e entrou de forma sorrateira. Dentro da raça humana, nós temos a natureza pecaminosa. Porém, Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar. E se houvesse predestinação, não teria para que Jesus Cristo ter morrido na cruz, né? Jesus morreu na cruz para nos dar garantia de vida eterna. Então não há ninguém predestinado para o céu e nem predestinado para o inferno. Quem aceita Jesus está predestinado para o céu. Quem não aceita Jesus, predestinado para o inferno, né? Mas Deus deixa sempre a critério do homem. Deus deixa sempre a critério do homem. Deus disse ao céu que é bom e ao inferno que é mal. Está nas escrituras e o homem não pode indagar isso. O inferno é a prova mais cabal do juízo de Deus, né? O inferno mostra o juízo de Deus. Deus não criou o inferno porque ele é ruim. Deus criou o inferno porque ele é justo. O inferno, o ímpio lá dentro do inferno vai ser o que ele sempre quis de Deus, distância. Não é, irmão? O senhor há de convir comigo? Amém. O inferno é apenas algo que o ímpio sempre quis de Deus. Passou a vida inteira longe de Deus. E quando morre tem a missa do 7º dia para que a alma vá para um lugar bom. Isso é tudo mentira, irmãos. É tudo mentira, porque a Bíblia diz: aquele que morre, o homem está ordenado a morrer só uma vez. Depois da morte segue-se o quê? Juízo. Segue-se o juízo. Então a mim, a você, a nós está ordenado morrer uma vez. Depois da morte segue-se o juízo. Então não tem mais mimimi, como diz a tradição hoje. Não tem mais arrumadinho, não tem um terceiro caminho. Não tem de forma alguma, irmãos. Porque depois da morte segue-se o juízo, não há predestinação. Jesus Cristo morreu
por nós na cruz do Calvário para nos dar o livre-arbítrio de querer ir para o céu ou para o inferno. Então a graça, ela não é irresistível. A graça nós podemos resisti-la. Com certeza nós podemos resistir à graça de Deus. Porque todo dia Deus fala com os pecadores. Porém eles não abrem muitas vezes o ouvido e não creem no Evangelho, né? Então eles podem resistir à graça, mas há um momento, e o momento irá chegar, de quando este pecador, ele abrir os ouvidos para a palavra de Deus, como diz em Isaías 59, meus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir, e a minha mão não está encolhida, para que não possa salvar. Glória a Deus. Então, enquanto é evangelho, há salvação. Enquanto a palavra de Deus sendo pregada, há Jesus Cristo, que ainda está no céu, com os braços abertos para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, né? Fique conosco no decorrer destes dias, nós estaremos colocando mais vídeos acerca do que nós falamos aqui nesta tarde, né? Neste final de tarde já, que nós falamos, estaremos falando sobre calvinismo e arminianismo de forma mais precisa, mais veementemente, e estaremos passando para você este conhecimento. Você é calvinista ou você é arminiano? Se quiser saber, continue conosco ao decorrer da semana e você vai descobrir no final deste estudo o que você realmente é. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, melhor dizendo. O nosso irmão também é arminiano. Nós cremos que Jesus já nos salvou e nos deu livre-arbítrio para a condição de querer ir para o céu ou para o tormento eterno, o inferno, como nós conhecemos no Novo Testamento. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe nosso irmão Walter, a palavra já está com ele, agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Motivo de muita alegria, né? Estamos aqui esta tarde, encerrando a tarde com um tema maravilhoso desse. Já deu para você entender um pouco o que é calvinismo. Amém? Creio que já deu para entender mais ou menos o que é calvinismo. No outro vídeo estaremos falando, dando uma introdução do que é arminianismo. Amém? Para você já ter um bom entendimento sobre esses dois. E no decorrer da semana estaremos postando os outros vídeos em nome de Jesus. Desde já peço a você que ainda não é inscrito, que assistiu esse vídeo, que gostou, dá um joinha. E para você ficar ciente de quando foi postado o vídeo, toca o sininho aí do lado, que assim que o vídeo for postado vai chegar aí no seu celular e você vai saber quando foi que chegou o vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Amém. Geração bereana, geração que busca examinar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, desde já agradeço. Amém, meu irmão. Estaremos aqui mais uma vez em nome de Jesus para terminarmos esse assunto. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe Deus abençoe, irmão.